que nós vamos conhecer aqui será a ferramenta Lasso, que é uma das mais utilizadas no Photoshop. Inclusive está ao alcance, de pessoas que não têm muita experiência com o programa. Bom, então não há dúvida de que você precisa conhecer essa ferramenta. A ferramenta Lasso, ela pode ser trabalhada usando três variações, que se chama ferramenta Lasso, laço poligonal e laço magnético. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nessas ferramentas. Aqui no Photoshop nós podemos localizar a ferramenta Lasso clicando aqui no terceiro botão, e aí nós vemos as três que nós podemos trabalhar. A ferramenta Lasso, a primeira, é uma ferramenta que exige que você tenha uma coordenação motora boa, porque você precisa selecionar com muita precisão os detalhes de uma imagem. Lembra aquele lápis do Paint, que você já tentou usar ele para fazer desenhos e você foi um fracasso? Então ele é muito parecido. No caso aqui, entre as três, as mais utilizadas mesmo são as duas últimas, com a ferramenta Lasso poligonal. E eu vou fazer uma pequena demonstração aqui de como se trabalhar com esta ferramenta. Usando a ferramenta Lasso poligonal, para qualquer tipo de imagem que você deva utilizar, para a ferramenta Lasso poligonal não se utiliza qualquer tipo de imagem. Como o nome mesmo dela já diz, poligonal, tenta achar imagens que têm formas de polígono, que isso vai facilitar muito o uso dessa ferramenta. Então vou mostrar para você aqui uma imagem que nós poderíamos trabalhar utilizando este método, como por exemplo esta imagem aqui. Ela tem detalhes poligonais, no caso da casa, então você poderia utilizar esta ferramenta. Observe que para trabalhar com esta ferramenta você precisa primeiro selecionar a ferramenta Lasso poligonal e em seguida utilizar aquele procedimento padrão, que é desbloquear a camada ou então duplicar ela. Neste caso aqui vou escolher a opção de retirar o cadeado, 2 cliques, em seguida OK. Agora escolha um ponto da casa onde você deseja começar. Bom, então no caso vou começar aqui, e aí você vai observar que quando clicar em um ponto ele vai surgir uma linha, e aí você precisa contornar todo o objeto, toda a casa com esta linha. Em cada ponto, região, você vai dar um clique com o mouse e dar sequência, então ele vai mostrando a linha e você vai dando cliques até contornar toda a casa. E após finalizar o processo, como você pode ver, meu incrível poder de acelerar o tempo aqui fez com que você nem percebesse que eu terminei de contornar. É claro que eu estou brincando, Bom, e aqui eu fiz um corte no vídeo e mostrei aqui o resultado final. Você teria que fazer uma seleção da casa inteira. Quando chegar aqui na região onde você começou, você tem que dar um clique e aí vai mostrar os pontos de seleção. Bom, assim indica que a seleção está feita. E agora o que você precisa fazer é deletar o fundo. E aí vem um grande problema. Qual? Bom, o que eu selecionei? O fundo ou a casa? E se você prestar atenção, se você prestou atenção esse tempo todo, eu estava selecionando a casa. Então se eu apertar delete aqui no meu teclado, o que vai acontecer? É a casa que vai embora e fundo fica. Então isso está super errado, não acha? Bom, isso porque quando você faz a seleção, contorno com a ferramenta Lasso poligonal, você precisa agora fazer com que a seleção seja do fundo e não da casa. Mas calma aí, para não ficar complicado, você estava certo fazendo todo esse processo de selecionar com a ferramenta Lasso poligonal. Porém, aqui no Photoshop nós precisamos ativar o fundo como seleção. E o Photoshop pode nos dar uma mãozinha agora para isso. Clicando aqui em selecionar, nós temos uma opção chamada inverter. E aí você pode notar que agora é o fundo que está selecionado. Bom, por que eu já não selecionei logo o fundo ao invés da casa? É simplesmente porque não dá para selecionar o fundo sem a casa primeiro. Bom, entenda que
do jeito que fizemos aqui, o procedimento torna-se mais fácil. Você seleciona o objeto que está em modo poligonal e depois inverte para o fundo ficar selecionado. Agora pressionamos Delete no teclado e olha só o resultado, nós eliminamos o fundo. Alguns detalhes mínimos que ficam na imagem você pode continuar deletando usando a ferramenta laço poligonal. A próxima ferramenta a ser utilizada aqui será a ferramenta laço magnético e você vai perceber como ela é interessante. Vou mostrar aqui para você como que ela funciona. O melhor uso para essa ferramenta provavelmente será fazer contornos em volta de pessoas, seja objetos e coisas que têm curvas. Também é muito útil para a ferramenta laço magnético. Para você escolher ela, então ali no terceiro botão, a ferramenta de laço, você alterna para a ferramenta laço magnético. Olha só como esta ferramenta funciona. Observe que a ferramenta adivinha os contornos e assim que você tiver selecionado toda a imagem, você pressiona Delete. Caso você não queira pressionar Delete em cima da imagem selecionada, você pode aplicar o mesmo método que utilizamos na ferramenta laço poligonal. Você teria que clicar em selecionar, inverter, e aí o fundo estará selecionado e você poderia apertar o Delete e ficar apenas a imagem que você recortou. E essas foram as ferramentas de seleção de recorte de fundo. Espero que você treine bastante para que você se torne aí um excelente editor no Photoshop.